Olá, oitavo ano, good morning, como vocês estão? Vim nessa manhã de quarta-feira para dar continuidade às nossas aulas online. Hoje vocês teriam uma aula de inglês, 2 aulas de gramática, uma aula de geografia e uma aula de ciências. E é por isso que na sequência desse vídeo nós também iremos tratar dessas disciplinas nessa mesma ordem. A primeira aula de vocês de inglês com o Mr. Steffley. A segunda aula de gramática com a Miss Cristiane. A terceira aula de geografia com o Mr. Senshi. E a quarta aula de ciências com a Miss Val. Lembre-se que você pode voltar nos vídeos e reassisti-los quantas vezes você achar que é necessário. Basta você ir aqui na descrição do vídeo que eu estou deixando os minutos e os segundos exatos. Ao clicar sobre eles, você será já direcionado para essa parte que você deseja no vídeo, ok? Deixe aqui os seus comentários, elogiando os professores, contando um pouquinho da sua experiência, como tem sido nessa quarentena, como tem sido realizar as atividades de forma online. Estamos curiosos em ler o comentário de vocês. No mais, desejo a todos uma boa aula e uma ótima quarta-feira. Até amanhã! Olá, galera do oitavo ano. Assim como eu disse anteriormente, a partir do vídeo 1, esse terceiro vídeo vai ser um vídeo de resoluções de exercícios, certo? Resolução das atividades propostas, de acordo com o conteúdo trabalhado nos vídeos anteriores. Então vamos começar. O primeiro slide foi o slide do Folktale, The Lion and the Wolf. Então, eu falei que vocês teriam que traduzir algumas partes que provavelmente vocês não iam entender, que vocês tivessem que fazer a compreensão desse texto para responder as perguntas seguintes. Eu já respondi todas as perguntas seguintes para, primeiro, levar menos tempo no vídeo e, segundo, para não desconfigurar muito o padrão do slide, certinho? Então, vamos lá. Primeira parte. Read the previous text and answer the following questions. 1.1. Why did the lion offer to help the old lady punish the wolf? Então, por que o leão se ofereceu para ajudar a senhorinha a punir o lobo? He offered help because the old lady was very sad. Então, ele ofereceu ajuda porque a senhorinha estava muito triste. 1.2. What was the lion's idea to help the old lady? Então, qual foi a ideia do leão para ajudar a senhorinha? He was going to hide in the cottage and wait for the wolf to attack him. Então, ele estava se preparando para esconder no cottage, que é tipo o depósito da fazenda, para esperar o lobo para atacar o lobo, quando o lobo pensava que ia atacar a última ovelha do rebanho. And 1.3, where was the last sheep that night? Onde estava a última ovelha do rebanho? Então, segundo o texto, the sheep was put in a safe place. A ovelha foi colocada num lugar seguro enquanto iria acontecer toda a ação da história, certinho? E é uma história curta e, como vocês perceberam, o final da história não foi contado. Não contaram o que aconteceu depois que o lobo chegou no cottage para ser atacado pelo lion, certinho? Mas vocês podem visitar o site que está disponibilizado lá no primeiro vídeo, no slide do primeiro vídeo, para vocês terem a continuação das histórias. Beleza, na segunda parte, no próximo slide, nós temos aqui. Identifying the previous folk tale, one example of past progressive and write it down. Então, estava pedindo para a gente identificar no texto, no folk tale, uma frase com past progressive. Então, eu fui no texto, identifiquei a frase com past progressive, e aqui ela está. She was grieving over the thought of this. Então, eu posso pegar só a parte que fica mais centrada e mais curta. She was grieving over, certinho? Então, eu tenho minha frase com pronome, com verbo to be no passado, verbo principal e ing no final, certinho? Então, she was grieving over. Vamos lá, então, para o próximo slide. Vamos voltar aqui. Aqui. So, she was grieving over. E a próxima parte pede para a gente passar, number 2, para a gente passar essa frase, she was grieving over, para o presente. O que eu vou ter que modificar na minha frase para passar ela para o presente? Somente vou ter que modificar o meu verbo to be. Aqui no passado, she was, no presente, she is, certinho? Então, se eu modificar o meu verbo to be, eu já modifiquei todo o sentido da minha frase. E a number 3, que é o último exercício, eu vou deixar para vocês completarem, que é um exercício sobre past progressive. Vocês vão criar uma frase usando o verbo watch, e, que significa assistir, e
explicar as estruturas correspondentes, assim como eu exemplifiquei, assim como eu expliquei no primeiro vídeo dessa sequência, certinho? Com aquela frase lá inicial no Past Progressive. Então, até mais, galera. Lembrem de passar tudo para o caderno. A atividade vai ser vistada na nossa primeira aula presencial, quando nós retornarmos na próxima semana, certinho? E vamos recapitular os conteúdos para a gente dar uma revisada melhor em todo esse assunto. Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Comigo tá tudo tranquilo. Seguimos trabalhando e estudando online, ou seja, vocês aí na casinha de vocês e eu aqui na minha, tá? Antes de começarmos a nossa aula de gramática, quero reafirmar com vocês o que eu já havia dito em outro vídeo. O compromisso em estar o quê? Cumprindo com o horário normal de aula, tá? Então, no nosso caso, para gramática, nós temos aula de gramática, que dia, meninas? Toda o quê? Toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira, nós temos 2 aulas de gramática, que é o 2º e o 5º horário, tá? Então, nós seguimos o nosso horário normal de aulas. Então, esse vídeo que vocês estão assistindo agora, ele equivale para essas 2 aulas de gramática da quarta-feira, tá? Ou seja, nós faremos exercícios, né, que são suficientes para preencher 2 aulas. Tudo bem? Outra coisa, peço a vocês que não deixem que as atividades acumulem. Por quê? Porque quando as nossas aulas presenciais voltarem, vocês precisam estar com os conteúdos e com as resoluções de exercício já prontas. Por quê? Porque nós iremos avaliar, nós iremos ver o que tem que melhorar, o que não tem, tá? Então, não deixem para fazer de última hora. Sigam o roteiro. Hoje é quarta-feira, 1º/4. Então, eu tenho 2 aulas de gramática, eu vou cumprir com esse horário, mesmo estando em minha casa. Eu tô aqui em casa, ok. Mas considerem que eu estou falando, cumpram com esses horários, tá bom? Meninos, vamos lá, então? Eu quero falar com vocês hoje sobre tipos de sujeito e vozes verbais. Com relação ao sujeito, nós introduzimos esse conteúdo em sala, começamos a fazer alguns exercícios, e aí, né, nós tivemos essa questão aí de ficarmos em isolamento social e, enfim, as nossas aulas foram interrompidas, as nossas aulas presenciais, porque online continuamos aqui. Semana passada eu passei para vocês fazerem um mapa mental, né, já como forma de ir introduzindo e já ir se ambientando ao conteúdo, mesmo que vocês já tivessem vindo, né, já tivessem contato com o conteúdo em sala, desculpa, vocês já foram se ambientando essa questão do sujeito e das vozes verbais. Tranquilo? Então, iremos passar agora para o próximo slide. Só um minuto, meninas. Peraí. Calma aí, meninos. Eu apertei aqui sem querer, aqui um botão. Então, vamos lá. Sujeito. O que é sujeito? Sujeito é a parte da oração a qual o restante da oração se refere, ou seja, de quem ou do que se fala. Em termos mais coloquiais, em termos mais do dia a dia, o sujeito, ele é o quê? Quem está o quê? Praticando. Quem está praticando algo. Então, o sujeito é a parte da oração sobre a qual o restante da oração se refere, ou de quem ou do que se fala. Então, vamos lá.
Olha os exemplos. O pai foi trabalhar. Quem que é o sujeito aqui? O pai, não é? Porque o pai, ele está praticando uma oração, tá? Nós queremos dormir agora. Quem é o sujeito? Nós. Alice e Mariana viajaram para o Chile. Quem é o sujeito? Quem está praticando, fazendo alguma coisa aí? A Alice e a Mariana. Tudo tranquilo até aqui? Tá. Então, só reforçando, sujeito é quem o quê? Pratica a oração, ou desculpa, quem pratica uma oração, quem pratica algo aí dentro da oração, dentro do período. Então, sujeito é a parte da oração sobre a qual o restante da oração se refere, ou seja, de quem ou do que se fala. Vamos seguir agora para os tipos de sujeito. Nós já fizemos vários comentários, explicações em sala sobre os tipos de sujeito. Fizemos até, como eu disse, alguns exercícios. Mas vamos lá relembrar. Sujeito simples. Ele apresenta um núcleo. Olha o exemplo. Jonas é um bom garoto. Quem é o sujeito? Jonas. Sujeito simples, por quê? Porque tem apenas um núcleo, uma parte que seja a mais importante, a mais relevante. Beleza? Sujeito composto. Ele apresenta dois ou mais núcleos, ou seja, duas partes importantes ou mais que duas. Eu e meus amigos fomos ao cinema. Quais são os núcleos desse sujeito? Eu e meus amigos. Então, é um sujeito composto. Sujeito desinicial ou implícito, ou também oculto, né? Não está expresso na oração, mas pelo contexto, você consegue identificá-lo. Olha o exemplo, acordei feliz. Quem que acordou feliz? Eu. Porém, o eu, pronome, né, pessoal, no caso reto, eu, ele não está o quê? Descrito, não está escrito, ele não está... ele não vem escrito aí na oração, no exemplo, mas eu sei que é eu. É como se eu falar... E também tem outros exemplos. Por exemplo, acordamos felizes. Quem que acordou feliz? Nós. Só que o nós, ele não está escrito. Então, ele está implícito, ele está oculto. Bom? Sujeito indeterminado. Não se pode, o quê? Ou não se quer identificar quem praticou a ação do verbo. Exemplo aí. Falaram muito bem de você na reunião de ontem. É indeterminado, porque você não... Alguém falou, você sabe que foi alguém que falou bem de você, mas quem foi essa pessoa? Ou quem foram essas pessoas? Não se sabe. Então, ele é um sujeito indeterminado. Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre sujeito indeterminado. Para isso, eu peço a vocês que abram o livro didático na página 56, tá? Na página 56 de vocês, eu fiz uma cópia, né? Eu copiei essa imagem e joguei aí no livro para que vocês acompanhem aí pelo slide e também pelo livro. Então, tem aí, sujeito indeterminado. Como você viu, em algumas situações não é possível identificar a pessoa a quem o verbo se refere. Isso pode acontecer porque não se sabe quem praticou a ação ou porque não há interesse em seu conhecimento. Quando isso ocorre, o sujeito recebe o nome de sujeito indeterminado. Na língua portuguesa, há dois modos de indeterminá-lo. Desculpa. Conjugando o verbo na terceira pessoa do plural. Observe dois exemplos. Falaram que o fantasma habita o casarão há mais de 50 anos. É muito parecido com o exemplo que eu coloquei anteriormente para vocês. Falaram, né? Eu consigo identificar? Eu só sei que alguém falou, mas eu não sei quem foi. Então, ele é indeterminado.
E ele está o quê? Na terceira pessoa do plural. Nós sabemos que é eles, né? Identifica-se a terceira pessoa do plural, mas eu não sei quem são essas pessoas que falaram. Arrombaram o casarão na noite anterior. Mesma situação do exemplo anterior. Verbo na terceira pessoa do plural, ou seja, sujeito indeterminado. Depois, meninos, conjugando o verbo na terceira pessoa do singular com o pronome se. Nesse caso, o pronome se é denominado índice de indeterminação de sujeito, ou seja, não tem como identificar o sujeito. Comenta-se sobre a resolução do mistério. Come-se muito bem naquela pastelaria portuguesa. Do mesmo jeito. Sujeito indeterminado. Por quê? Porque nesse caso aí, ele tem a partícula aí, né, o pronome se, que é denominado de quê? De índice de indeterminação de sujeito. Ou seja, coloca-se o sujeito como indeterminado. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Próximo aí, eu quero que vocês abram aí o livro na página 58, para vocês acompanharem a explicação com o livro. E façam anotações, se tem dúvida, coloca uma setinha aí de lado, dá pausa no vídeo, tenta entender, retoma, enfim. Façam da maneira que vocês acharem mais pertinente, mais conveniente, para que vocês entendam o conteúdo. As minhas redes sociais eu tenho respondido a alguns alunos com algumas dúvidas. Então, caso vocês queiram, é só me mandar mensagem por lá. Se eu não responder imediatamente, porque às vezes eu estou ocupada fazendo alguma coisa. E assim que eu visualizar a mensagem, eu automaticamente já os respondo, tá? Vamos falar agora sobre oração sem sujeito, página 58. Verbos ou expressões que indicam fenômenos da natureza. O próprio título, antes de passar para esses exemplos, quando eu falo oração sem sujeito, significa o quê? Que não tem o quê? Sujeito. É diferente do sujeito indeterminado. Porque você tem ideia de que existe alguém por trás. Quando eu falo falaram no exemplo anterior, que tem lá que é o falaram que o fantasma é uma terceira pessoa do singular. Então, eu entendo que tem alguém por trás, mas eu não sei quem é, por isso ele é indeterminado. Agora, na oração sem sujeito, não tem sujeito, nem de nenhuma categoria. Então, vamos lá para essas diquinhas. Verbos ou expressões que indicam fenômenos da natureza. Então, eu tenho aí o exemplo. Nevou no Rio Grande do Sul e os agricultores perderam sua plantação. Faz frio intenso no inverno russo. São orações sem sujeito. Nós temos aí verbos que indicam o quê? Fenômenos da natureza. Próxima consideração. Verbo haver com o sentido de existir. Há 3 coisas do que os adolescentes gostam muito: chocolate, falar ao telefone e reunir-se com os amigos. Então, vem de existem, relacionado a existem, entra nessa categoria do quê? De oração sem sujeito. Havia na biblioteca da escola uma seção com livros preferidos dos jovens. Existia. Oração sem sujeito. Depois eu tenho verbos haver, fazer e ir, que indicam tempo decorrido ou a decorrer. Ou seja, que vai acontecer. Exemplos. Há 3 anos, Carolina e Juliano namoraram. Há de tempo decorrido, ou seja, que já aconteceu. Faz 2 anos que Diana mudou-se para estudar em outra cidade. É o faz de tempo que decorrido. Vai para 6 meses que Eduardo terminou a faculdade. Vai, tempo que decorrido. Verbo ser, quando indica o quê? Tempo.
Era muito tarde quando Marcela chegou da festa. Seus pais estavam preocupados. Então, esse era do verbo ser também é uma oração sem sujeito. Não, é impossível identificar qualquer sinal de sujeito nessa oração. Então, ela é oração sem sujeito. Nunca é cedo demais para investir em um sonho. Novamente, oração sem sujeito. Ok? Qualquer dúvida, igual eu falei para vocês, dá pause, retoma e vai dando tudo certo, tá? Vamos partir para o próximo. Agora nós iremos falar sobre vozes verbais. As vozes verbais tá lá na página 96 do livro de você. Desculpa, meninas, falei errado. 96 não. Tá na página 88, tá? Começa aí na página 88. Então, vamos falar aí sobre voz ativa, né? Onde o quê? O sujeito, ele é o quê? Agente. Ah, mas o que é isso, sujeito agente? O sujeito agente é aquele que vai o quê? Receber. Desculpa. O sujeito agente é aquele que pratica a ação verbal. Ah, mas como que isso funciona na prática? Né, e dentro da voz ativa. O jornal publicou a notícia. O sujeito, ele é agente, porque ele tá o quê? Praticando uma ação. Voz passiva. O sujeito é paciente. Então, eu tenho aí a analítica e a sindética. Na analítica, nós temos o verbo ser mais um verbo principal no particípio. A notícia foi publicada pelo jornal. Aí você vai falar assim, mas peraí, foi é verbo ser? Sim, para quem ainda não lembra, não viu, o verbo foi é uma conjugação do verbo que? Ser. Isso na voz passiva, o que? Analítica. Agora, na voz passiva sintética, eu tenho um verbo principal mais um pronome se. Publicou-se a notícia. Ou seja, meninos, aqui o sujeito é paciente, ele está recebendo o quê? A ação expressa pelo verbo, tá? E por fim, a voz reflexiva, que eu tenho sujeito, agente e paciente. Nós nos beijamos. Ele o quê? Se feriu. Pratica e recebe o quê? A ação. Tranquilo? Agora eu quero que vocês abram aí o livro na página 90, tá? Onde nós iremos falar agora sobre agente da passiva. Como você percebeu, algumas orações na voz passiva podem apresentar o elemento que pratica a ação expressa pelo verbo. Esse elemento recebe o nome de agente da passiva, tá? Esse agente da passiva, ele vem geralmente acompanhado pela preposição por, ou pelas combinações, que são quais? Pela, pelas, ou então pelo ou pelas. Tá? Mas só que isso aí acontece não com uma frequência maior, tá? Do que em relação à preposição de. Então, eu tenho aí um novo exemplar de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, foi doado à biblioteca pela minha professora. Por que esse pela minha professora é o agente da passiva? Voltando aí, o que diz o livro de vocês? Algumas orações da voz passiva podem apresentar o elemento que pratica a ação expressa pelo verbo. Ou seja, essa ação foi o quê? E aí? Pensem aí, né, com relação a essa ação. Por que pela minha professora é denominada, é classificada, na verdade, como agente da passiva? Ó, o exemplar de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, foi doado à biblioteca pela minha professora. Então, aí nós temos o quê? Um elemento que está praticando uma ação, mas que foi expressa por quem? Pelo verbo.
Então, aqui nós temos o quê? Essa professora aqui, ela está relacionada ao quê? Ao verbo, a ação verbal de doar. Pensando aqui no outro exemplo, caso tenha ficado com alguma dúvida, a obra do autor russo Pushkin é composta de poemas, romances e dramas. Desculpa. A obra do autor russo Pushkin é composta de poemas, romances e dramas. Então, aí eu tenho o quê? A agente da passiva, que é de poemas, romances e dramas. Por quê? Porque é um elemento que pratica a ação expressa por quem? Pelo verbo, que no caso aqui é o composta, tá? Tranquilo? Agora eu vou falar com vocês sobre os exercícios de sala, tá? E os de casa, o homework. Os de sala são referentes a 2 aulas que nós temos, tá? Como eu havia dito para vocês no início do vídeo. Então, nós já começamos a fazer esses exercícios aqui em sala, tá? Eu fiz alguns com vocês. Então, começa aqui na página 56, você vai lá para 58, 59, 60, 61, 62 e a 63. Esses exercícios aqui estão relacionados aos tipos de sujeito, tá? Depois, vocês irão para a página... Vocês irão lá para a página 88, que é onde nós temos aí vozes verbais e agente da passiva, que foi o conteúdo explicado anteriormente. Então, vocês irão fazer da página... Vocês vão fazer a página 88, a página 89, que é só esse pedacinho aqui. Sei que alguns já devem estar reclamando aí pelo tanto de tarefas. Depois, vocês vão fazer aqui na página 90 e na 91, na 92, 93, 94 e essa partezinha aqui da 95. Isso em sala, lembrando que são 2 aulas, tá? E boa parte, o início dessas atividades nós já fizemos em sala, tá? E aqui é o homework que vocês irão fazer, que é uma revisão do módulo 1, tá? Homework para o dia 8/4/2020, que são as nossas próximas aulas, que na próxima quarta-feira, tá? Então, vocês irão fazer aí o para quem quer saber mais. Página 96, 97, 98 e 99. Tudo bem? Qualquer dúvida, eu estou em minhas redes sociais, só me chamar por lá, tá? Um abraço para vocês, cuidem-se, estou com saudades. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye! Olá, 8º ano! Como vocês estão? Hoje, finalmente, nós temos a nossa aula de geografia. Tem sido um prazer levar até vocês as nossas aulas, não parar, né, com os nossos conteúdos. Eu espero que vocês estejam se dedicando, estudando em casa, se cuidando da família de vocês, e que vocês tenham dado o máximo nesses dias, assistindo às videoaulas, fazendo as atividades propostas. E hoje eu venho com a aula de geografia para a gente relembrar alguns conceitos que nós temos trabalhado em sala de aula e trazer algumas problemáticas a mais para a gente. Hoje nós vamos falar do capítulo 2, né? O capítulo que fala sobre território e nações do mundo. E é interessante porque aqui a gente consegue discutir o que é nação, o que é território, o que é país, né? Nós vamos discutir, já começamos a discutir isso em sala de aula, sobre os movimentos separatistas, e aí eu vou trazer tudo hoje nesta aula. Se você quiser acompanhar esse conteúdo, está no seu livro, módulo 1, capítulo 2, da página 32 à página 53. Vamos lá? A primeira
coisa que nós trabalhamos foi a definição dos conceitos. E aí a gente tem que relembrar, você tem isso no seu caderno, que existem conceitos diferentes e todos eles são muito importantes para que a gente entenda esse conteúdo. Então a gente precisa diferenciar. Território é diferente de nação, que é diferente de estado, que é diferente de país. Esses são conceitos que não são sinônimos e nós não podemos usá-los como se fossem sinônimos. Então a gente tem que distinguir bem o que é cada um desses conceitos. Nós trabalhamos com a formulação de conceitos. Aqui eu vou trazer um conceito pronto, já fechado. Entretanto, você pode formular o seu com as suas próprias palavras, como você entende cada um desses conceitos, seguindo algumas palavrinhas-chave que eu vou identificar em cada um deles. Vamos lá? O primeiro conceito, então, é o conceito de território. E aqui, nesse caso, o território ele pode ser uma área delimitada sobre uma posse. Aqui nós temos duas palavrinhas-chave que conceituam, que formulam um conceito de território. E vocês já sabem qual é ela, né? São as palavras delimitada, ou seja, todo o território ele vai ser cercado, ele vai ser delimitado, seja por uma fronteira, seja por um limite. E aqui tem uma outra palavrinha muito importante para o conceito de território, que é a palavra posse. Ou seja, um território ele expressa poder. Ele está sobre o poder de alguém, quando nós falamos de uma pessoa física, ou de alguma coisa, de uma instituição, quando nós falamos de uma pessoa jurídica. Um exemplo de território é o território brasileiro. Nós temos fronteiras no nosso território, que nos separam de outros países. As fronteiras, elas indicam onde, né, começa e onde termina aquele território. Tenho certeza que na sua casa, no seu apartamento, existem fronteiras, que a gente poderia dizer quais são. Que são as nossas paredes. As paredes, os muros, eles delimitam onde começam e terminam o território da nossa casa. O segundo conceito aqui é o conceito de nação. E aí esse conceito é interessante porque nação, ele vai estar muito ligado às características culturais. E o que é cultura? Vamos lembrar lá da história. São as tradições, a língua, os costumes, entre outros fatores que formam o quê? Uma identidade. Então, quando nós falamos de nação, nós estamos falando da identidade de um povo. É o que coloca esse povo pertencente a um grupo. Então, quando nós falamos de nação brasileira, nós estamos falando da identidade do brasileiro. Aquilo que nos dá identidade. Pode ser os pratos típicos, as festas típicas, pode ser um sentimento nacionalista, pode ser a mesma paixão pelo futebol. Eu tenho certeza que você torce para um time de futebol, assim como eu torço, e talvez os nossos times não sejam os mesmos. Mas quando chega o período da Copa do Mundo, todos nós somos Brasil, todos nós torcemos pelo Brasil. E esse sentimento nacionalista, ele nos une. Ele nos faz pertencentes a um mesmo grupo, a uma mesma nação. Então, o conceito de nação está muito ligado, então, à identidade cultural de um povo. Percebe a diferença? Enquanto o território está ligado às fronteiras, né, geográficas, a nação está ligada à identidade cultural de um povo. E o Estado? Quando nós falamos de Estado, nós estamos falando de um conjunto de instituições que controlam e administram uma nação ou um país. Uma definição de ordem jurídica. Ou seja, quando nós estamos falando de Estado, nós estamos falando de uma instituição que não é física, uma instituição que ela é jurídica. Nós estamos falando do conjunto de regras, o conjunto de leis que regem um território. Seria o governo. Seria o Estado. Quando nós falamos de Estado, nós estamos falando aqui de um conjunto de instituições que governam o nosso país, ou o nosso território,
tá ok? Então, ela está para além do território. Não é algo físico, é uma instituição. E por isso nós chamamos de pessoa jurídica. Então, a gente poderia atribuir como sinônimo aqui, se nós pudéssemos, para Estado, de governo. Então, quando nós falamos do Estado brasileiro, nós estamos falando do governo brasileiro. Tá? E não confundam o Estado com a figura do chefe de Estado. O Estado, o presidente, ele não é o próprio Estado. O presidente, ele é o governante do Estado. Ele está como governante, ele está como chefe, mas ele não é o próprio Estado. O Estado é maior do que o próprio governante. Ele é maior do que o próprio chefe de Estado. Ok? Lembrando que, como chefes de Estado, nós podemos ter presidentes, podemos ter reis, rainhas, podemos ter primeiro-ministro em governos que são parlamentaristas. Essas são diferenças que vocês verão em história e também em geografia mais para frente. O outro conceito que nós queremos trabalhar é o conceito de país. E aí, como país, eu coloquei aqui que é um território. Percebam que país está dentro do conceito de território. Ele é uma designação geográfica que normalmente coincide com o Estado. Então, muita atenção, porque em algumas situações a palavra país, esse substantivo país, ele pode ser usado como sinônimo de Estado e, ao mesmo tempo, de território. Então, nós vamos ver que o conceito de país, ele está contido, né? Ou seja, ele está dentro do conceito de território e ele pode ser usado como sinônimo do conceito de Estado. Então, quando nós falamos do país, Brasil, nós podemos estar falando do território brasileiro, né? Das fronteiras ali, do que delimita, do que nós entendemos como Brasil, como também nós podemos estar falando do governo brasileiro, né? Dessa instituição brasileira. Então, muita atenção, oitavo ano, para essas distinções que nós temos entre território, nação, Estado e país, que não são a mesma coisa e por isso nós não podemos usar como se fossem sinônimos. Então, quando eu falo do Estado brasileiro, eu não estou falando do território, eu estou falando do governo. Quando eu falo do território brasileiro, eu não estou falando da organização política desse território. Eu estou falando do espaço geográfico que ele compreende, das suas fronteiras, dos seus limites, de quais são os seus países que são fronteiriços. Então, percebam que há uma diferença muito grande e não pode haver confusão entre esses conceitos. E eu preciso saber todos esses conceitos porque eles serão importantes para o que a gente vai vir estudar a seguir. Ok? Vamos lá? Os movimentos separatistas. E quando nós falamos de movimentos separatistas, nós estamos falando de movimentos políticos, né, de ordem política, social, até ideológica, que buscam a independência de territórios que estão sob controle de outras nações. Olha os conceitos que nós acabamos de ver, todos agora interligados. Vamos ver aqui um exemplo, né? Quando mais de uma nação está contido dentro de um mesmo território. E aí, esse é um dos motivos para que haja movimentos separatistas. Nós podemos ter territórios que dentro desses territórios nós tenhamos mais de uma nação, ou seja, mais de uma identidade cultural. Isso faz com que ocorra algumas rixas, né? Culturais, ideológicas e, claro, até políticas. E cada uma dessas nações buscam a autonomia de seu próprio território. E aí, então, a gente tem a origem aos movimentos separatistas. Eu separei um exemplo para a gente. Veja aqui, esse é o território da Espanha. Nós sabemos que a Espanha, toda a Espanha, ela é um país. E esse país, ele é controlado por um Estado, por um governo. Entretanto, dentro desse território, governado por um único Estado, nós temos nações diferentes.
nós temos povos diferentes. E esses povos buscam a autonomia do seu território, criando assim movimentos separatistas, movimentos que buscam a separação do Estado da Espanha. Então nós temos aqui, eu separei para vocês, né, a região da Catalunha, aqui o povo catalão. Nós temos aqui a região de Basco, né, buscando a autonomia do país de Basco. E aqui a região da Galícia, né, dos galegos, onde a gente vai ver inclusive um portunhol. Vamos ver as pessoas aqui falando português com uma mistura de espanhol. Muito porque, né, essa região da Galícia faz fronteira tanto com Portugal quanto com a Espanha. Então, de uma cultura muito própria. Aqui nós temos uma língua diferente do espanhol. Aqui no País de Basco, fazendo fronteira com a França, nós também vamos ter aqui uma língua própria. Na região da Catalunha, né, nós vamos ter também uma outra língua. Então nós vamos vendo aqui nações diferentes. Só para vocês entenderem essa questão da identidade cultural, eu trouxe um outro mapa. Esse mapa mostra a diversidade cultural dentro da Espanha. Todas essas regiões que estão coloridas aqui são regiões que apresentam uma diversidade cultural diferente da Espanha não separatista. Essa Espanha não separatista é conhecida como a Espanha madrilenha. É a Espanha que nós conhecemos, a Espanha, né, com a capital Madrid. Entretanto, nós temos aqui outras culturas, como da Andaluzia, que, por exemplo, terá uma propriedade de falar muito diferente das demais, onde eles não pronunciam algumas palavras, palavras finais, eles não pronunciam o S, o Z, né, das palavras. Então, alguns espanhóis têm dificuldade de entender o espanhol da Andaluzia. Aqui nós temos a região da Galícia, que nós falamos, que vai falar o galego, né? Que é um portunhol, então muito diferente do espanhol clássico madrilenho. Aqui nós temos a região da Catalunha, como nós vimos, que também busca a independência. Então a gente vai vendo que toda essa diversidade cultural, né? Nações diferentes contidas dentro de um mesmo território. E tudo isso gera o quê? Movimentos separatistas. Movimentos que querem se separar, né? Buscam a autonomia dos seus territórios. E aí eu trouxe para vocês um vídeo sobre as mudanças nas fronteiras territoriais. E aí eu gostaria que nós assistíssemos e que vocês reparassem nesse vídeo como que as fronteiras elas vão sendo alteradas ao longo do tempo. E esse vídeo é interessante porque ele começa com 4.000 anos antes de Cristo. Prestem atenção. Percebam que na porção aí sudoeste, né, nós vamos tendo o início das grandes civilizações, principalmente aqui, né, nessa região conhecida como o Crescente Fértil. A gente vai ver isso em história. São os povos babilônicos surgindo aí, os hebreus. Aqui o Egito também está se desenvolvendo aqui na África ao mesmo tempo, no mesmo período. Nós vamos vendo que esses povos, eles vão se fragmentando, vão surgindo novas identidades territoriais, novos territórios, novas fronteiras. Prestem atenção que nós já estamos no ano de 400 a.C. Olha como os territórios vão se fragmentando, identidades culturais novas vão surgindo. Aqui o Império Romano, né, começa a tomar conta da Europa, da Ásia. Mas esse império ele vai se fragmentar, ele vai ser conquistado pelos bárbaros, né, os não romanos. Percebam, já fragmentados. Aqui nós temos a Itália fragmentada, a Espanha, a França, a Alemanha fragmentada. Aqui nós já temos a unificação desses impérios, né, desses reinos. Então, olha, a França se formando.
Nós vamos ver a unificação desses territórios. E eu queria que vocês prestassem muita atenção quando nós chegarmos aqui a partir de 1900, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Olha, a Europa já bastante fragmentada, olha quantos países. Cada uma dessas cores são países, territórios novos. Já em 1600, né, no ano de 1600, olha, percebam os territórios se fragmentando. Olha como os territórios mudam ao longo dos anos, ao longo da história. Nós já estamos em 1800. Já é um pouco da Europa, da Ásia, que nós conhecemos. Chegamos no século de 1900, século 20. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. E olha que interessante, período conhecido como Guerra Fria. Vou fazer uma pausa. Esse período, pessoal, conhecido como Guerra Fria, nós vamos ver aqui, olha, a União Soviética. É todo esse vermelho. A União Soviética, olha a Alemanha dividida, né? Nós temos aqui a Alemanha Oriental, ou leste da Alemanha, e nós temos aqui a Alemanha Ocidental. Então a Alemanha ela foi dividida em duas partes, e o que é interessante é que depois desse período, depois do ano de 89, com o fim da União Soviética, nós vamos ter a fragmentação desse território. Nós vamos ter primeiro a unificação novamente das Alemanhas. Olha aqui a Iugoslávia. E percebam que nós vamos ter a fragmentação da Iugoslávia. Reparem nesses dois países, então, na Alemanha e no que vai acontecer com a Iugoslávia a partir de agora. Eita! Perceberam? A Alemanha ela foi unificada, e a Iugoslávia ela foi fragmentada. Pessoal, o que isso é interessante? É interessante a gente entender que os territórios eles mudam ao longo do tempo. Isso é geografia. É nós entendermos que os territórios de hoje podem não ser os mesmos territórios de amanhã. Hoje nós temos uma quantidade de países no mundo que talvez no ano que vem seja diferente. Que talvez daqui 10 anos seja diferente. Eu fui uma geração que estudou e que viu nos seus mapas a União Soviética. Eu vi nos mapas a Alemanha fragmentada. Eu sou da década de 80, né? Nasci na década de 80. A geração dos pais de vocês aprendeu essa configuração territorial. Vocês já são uma geração que nasceu numa outra configuração de mundo, de Europa, diferente da nossa. E pode ser que a próxima geração viva uma outra experiência, de olhar para uma Espanha fragmentada, um país de Basco, que a gente talvez veja daqui a alguns anos, né? A região da Catalunha, o país do catalão. Então, para que a gente entenda que os territórios eles podem mudar ao longo do tempo. E aí eu separei para vocês um outro vídeo que eu achei bem interessante, porque se os territórios eles se alteram ao longo do tempo, a divisão, né, a regionalização que nós fazemos deles também se altera. Na minha época, né, na minha geração, existia um desenho, uma animação que eu gostava bastante, que era o Capitão Planeta. E é muito interessante porque esse desenho ele passou num período de Guerra Fria e ele traz, claro, né, uma visão estadunidense sobre o mundo,
mas ele fazia uma divisão territorial bastante interessante. E eu queria que nós assistíssemos só a abertura dessa animação. Assistam comigo. O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou 5 anéis mágicos para 5 jovens especiais. Kwame, da África, com o poder da Terra. Da América do Norte, Wheeler, com o poder do fogo. Da União Soviética, Linka, com o poder do vento. Da Ásia, Gui, com o poder da água. E da América do Sul, Mati, com o poder do coração. Os 5 poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. E é interessante porque dentro dessa animaçãozinha a gente viu, né, como o mundo era dividido. Nós tínhamos a América, é citado aí a África, a América do Norte, a América do Sul, é citado a União Soviética, a Ásia, e percebam, a União Soviética. Se hoje essa animação, né, ela passasse, a ideia de União Soviética se perdeu, esse país deixou de existir. E se territórios deixam de existir, a forma como nós entendemos, que nós dividimos, alguns conceitos também mudam. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar bastante sobre países de primeiro mundo, países de terceiro mundo. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, enquanto o Brasil é um país de terceiro mundo. Porque eu aprendi a regionalizar o mundo dessa forma, assim como a geração dos pais de vocês. Só que essa regionalização, ela perdeu o sentido. Porque se existe países de primeiro mundo e países de terceiro mundo, a gente pode fazer uma pergunta. Onde foram parar os países de segundo mundo? Simples, eles deixaram de existir. Os países de segundo mundo esse termo, segundo mundo, era usado para designar a União Soviética e os países socialistas que estavam ligados a ela. Então, com o fim da União Soviética, essa terminologia segundo mundo também deixou de existir. E daí nós tivemos que adaptar o conceito, pois que a geografia deixou em desuso, né, esse conceito de primeiro e terceiro mundo e passamos a usar novos conceitos como países ricos e pobres, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, países periféricos e países centrais, que são diferentes, né? Diferentes formas de regionalizar o mundo. Bom, 8º ano, eu espero que vocês tenham compreendido, né, essas diferenças entre os conceitos, a importância de nós sabermos cada um deles. Espero que vocês tenham entendido que os territórios, eles podem se fragmentar, eles podem se dividir. Isso está muito atrelado, né, ao conceito de nação, ao conceito de território, de identidade territorial que é formada, né, dentro de um povo. E nós já realizamos, semana passada, eu deixei para vocês as atividades, né, da página 49, 50 e do Para Quem Quer Mais, 54 e 55. Se você não fez, é a oportunidade de você voltar nessas atividades, fazer essas atividades. A nossa próxima aula será uma aula onde eu vou corrigir essas atividades, aproveitando para fazer uma revisão de todos esses conceitos. Eu espero que vocês estejam tranquilos quanto ao conteúdo. Qualquer dúvida, anotem, podem me procurar, ok? Me coloco à disposição de vocês. Estou morrendo de saudade da escola, da nossa rotina, né? Escola é algo muito engraçado. Quando nós estamos nela, a gente fica pensando nas férias, mas quando a gente está longe dela, né, a escola faz falta, a gente sente falta da nossa rotina e eu quero muito, né, que esse período passe logo, que a gente possa voltar para a escola em segurança, ok? Se cuidem,
Até a próxima aula, até sexta-feira, até! De 8º ano, vamos lá para nossas correções das nossas atividades. Espero que vocês tenham feito, tá? Porque senão depois vai ficar com dúvida, vão ficar prejudicados. Tem que ter uma disciplina de atividade para vocês fazerem. Porque senão depois vai ficar vago, né? Para vocês. Bom, lá na página 58... que ficou pra gente continuar, porque até a 57 nós havíamos feito em sala. Então, lá no texto da página, falando sobre o sal de cozinha, né, que ela é a nossa principal fonte de sódio e iodo, e são minerais essenciais para o funcionamento do nosso organismo. E basta pequenas quantidades diárias para suprir a necessidade do nosso organismo. Aí ele fala lá que a gente deve reduzir a quantidade de sal, porque senão vai causar problemas de hipertensão ou pressão alta. E ele vem as perguntas. Letra A. Qual é a importância dos sais minerais para o nosso organismo? Meninos, qual que é a importância? Os sais minerais, eles ajudam a regular na regulação das reações químicas e também participa da constituição dos tecidos. Então, essa é a principal importância deles para nós. Claro que cada sal mineral, ele tem uma função no nosso corpo, tá? A gente está falando das funções gerais. Letra B, você costuma ingerir alimentos muito salgados? Eu sei que a maioria aí sim, que eu já vi, eu vejo o lanche de vocês, eu ainda até chamo atenção, não pode comer esse tipo de salgadinho todos os dias, né? São gostosos? São, mas a gente tem que ter cuidado porque eles têm muito sal e muita gordura. Então, se foi sim a sua resposta, aí você vai continuar respondendo. O que você pode fazer para reduzir a ingestão diária de sal? Gente, é consumir menos alimentos industrializados, como salgadinhos, as bolachas. Professora, mas a bolacha recheada não tem sal. Tem sim, ela tem sódio, tá? Olha lá para vocês verem que tem sódio. A quantidade de sódio, a gente tem que evitar o excesso de sódio, porque ele faz aumentar a pressão, certo? Pode causar hipertensão. E evitar também usar saleiro na mesa, temperar a salada. Procure ingerir a salada sem temperos, tá? Isso é melhor até na absorção dos nutrientes. O 6, explique com suas palavras qual é a relação entre alimentação e saúde. É uma resposta pessoal. Eu vou colocar aqui uma resposta esperada, mas vocês podem ter respondido a sua aí, que é de acordo com as suas palavras. Qual que é a relação entre alimentação e saúde? Gente, os alimentos, eles nos fornecem energia. Então, a cada alimentação que nós fazemos no decorrer do dia, nós ingerimos alimentos e esses alimentos nos fornecem energia e os nutrientes. Esses nutrientes vai melhorar o funcionamento do nosso corpo, certo? Causando interferência na nossa saúde. Então, se eu tenho uma boa alimentação, a minha saúde será excelente. Se eu tenho uma alimentação inadequada, com o passar dos anos, a minha saúde ela pode ter algum probleminha, ok? A outra vem falar sobre o raquitismo, que ela é uma doença que ocorre na infância e ela é caracterizada pela má formação óssea. Os ossos ficam curtinhos, certo? E as extremidades alagadas, e com o peso do corpo, os ossos eles vão ficando curvados, então eles vão ficando deformados. É uma doença chamada raquitismo, essa daí, e ela é causada pela falta de vitamina D no organismo. A vitamina D é importante para a absorção de sais de cálcio e fósforo, que são elementos essenciais na formação dos ossos. A vitamina D, gente, ela é importante durante a nossa vida toda,
tá? Na velhice, por exemplo, ela pode causar osteoporose. E aí tem a perda desses sais de cálcio e os ossos vão ficando mais fracos. Aí vem a letra A. O que devemos fazer para manter adequados os níveis de vitamina D em nosso organismo? Gente, devemos ingerir alimentos que contenham os precursores dessas vitaminas, certo? Ela não vem pronta, ela é fabricada no nosso corpo. Então, a gente vai ingerir alimentos que tem os precursores, as enzimas precursoras, e quando a gente toma o sol, certo? Quando a gente fica exposto no sol pelo menos 5 minutos, essas enzimas ajudam na fabricação dessa vitamina D. Então, lá devemos ingerir os alimentos que são os precursores, né? Da vitamina D, peixe, fígado, ovos, leite, e também expor ao sol regularmente, nos horários recomendados, né? Eu ficar lá do sol das 8 da manhã às 5 da tarde, não, gente, é 5 minutinhos, até no máximo 10 horas da manhã e depois das 4 da tarde. Letra B. Como podemos obter sais de cálcio e fósforos necessários para a formação e manutenção dos ossos? Se necessário, faz uma pesquisa. Os sais minerais, eles são adquiridos por meio da alimentação. Então, por isso, o nosso corpo não é capaz de produzi-lo. Os sais de cálcio e fósforos, eles são adquiridos em alimentos como leite e seus derivados, nos ovos, na carne, em nozes, em vegetais de folha verde e vários outros alimentos, certo? Letra C. É recomendável que desde os primeiros meses de vida a criança tome banhos de sol regularmente, até às 10 horas da manhã e após as 15 horas da tarde. A exposição aos raios solares é importante para prevenir doenças como raquitismo. Explique com suas palavras qual a relação entre a exposição solar e o desenvolvimento dos ossos. Gente, eu expliquei isso lá na letra A, porque a exposição aos raios solares, ela ajuda na síntese da vitamina D, na produção da vitamina D, a partir das matérias-primas, dos precursores que nós adquirimos na alimentação, ok? Na 2, né? Com base nesses dados foram feitas algumas afirmações. Aí tem lá as afirmações, até ficou respondido aí no meu slide, né? E era pra gente marcar qual que seria correto. Então, é as afirmações 2 e 3. O aumento do consumo de alimento muito calórico deve ser considerado indicador de alerta para a saúde, já que a obesidade pode reduzir a expectativa de vida humana, tá? Tem uma pesquisa agora recente que eles vêm falando que por que as pessoas lá nos Estados Unidos, Nova York, o próximo epicentro do coronavírus, onde eles acreditam que vai morrer mais gente do que na Itália, devido à obesidade. Então, quando a pessoa ela é obesa, ela desenvolve hipertensão, ela desenvolve diabetes, então que acaba entrando no grupo de risco, certo? Doenças cardiovasculares podem ser desencadeadas pela obesidade decorrente das novas dietas alimentares. Aí tem uma tabelinha mostrando a dieta de engorda, né? Que é o consumo que a gente tem diário aí, ó, por família, o tanto de biscoitos, de refrigerantes, salsichas, né? As refeições prontas, a gente tem que ter cuidado com esse consumo. Bom, o Rafael está com fome. Durante o intervalo das aulas, ele procura em sua mochila algo para comer. Ele encontrou uma barra de cereais e um biscoito salgado, recheado. Veja os rótulos. Aí você tem 2 rótulos, certo? Da bolacha, da barra de cereal, desculpa, e da bolacha, certo? O azulzinho, se eu não me engano, é o da bolacha e o outro é o da barra de cereal. Falei o contrário, né? Uma barra é o azul e o laranja é o biscoito. Observa os nutrientes, depois pra gente responder, né? No caso, letra A, no caso de um lanche, no meio da tarde, qual dos alimentos é mais saudável de acordo com os valores nutricionais e por quê? Gente, o alimento A barra de cereal,
porque ele contém o mesmo percentual de proteína, só que ele tem menos caloria, menos carboidrato e menos gordura, certo? Do que o alimento B. Então, o mais ideal seria a barra de cereal. Letra B. Qual dos alimentos é mais rico em caloria? O alimento B, o biscoito. O qual contém mais carboidrato? O alimento A, a barra de cereal, ela tem mais carboidrato. Qual contém mais gordura? O alimento B, tá? O biscoito, ele tem mais gordura. Letra C. A nutricionista pediu ao Rafael que inserisse mais fibras em sua dieta. Nesse caso, qual dos alimentos você indicaria para ele? Gente, fibras. Qual dos dois que tem fibras? A barra de cereal ou o biscoito? Olha lá, o biscoito, ele tem 0 de fibra alimentar, então o ideal é o alimento A, ok? Que ele é rico em fibras. A quantidade de fibras dele lá é 1,1 grama. Letra D. Você costuma observar as informações nutricionais antes de comprar os alimentos? Se sim, você vai explicar o porquê, se não, o porquê. Eu costumo olhar, então eu falei para vocês que eu sou enjoada, né? Então eu olho tudo. Data de validade, composição, eu compro, às vezes tem 2 marcas que estão com o preço quase igual, eu olho que tem a menor quantidade de sódio. Eu compro porque é integral. Não, nem sempre os integrais, eles têm fibra, eles têm a menor quantidade de sódio, viu? Eu comparo isso, então isso é importante vocês fazerem. Você acha essa atitude importante? Na minha opinião, para mim, como pessoa, eu acho importante eu verificar, certo? Para eu saber aquilo que eu estou comendo, porque eu penso na minha saúde. Eu já falei para vocês que eu já fiz reeducação alimentar, não é dieta, é reeducação alimentar. A gente olhar observar esses componentes, certo? Agora, as atividades do capítulo 4, que foi sobre o sistema digestório da aula de ontem. Nós temos lá falando sobre os arcos dentais, né? Os animais, eles, no caso, o desenho lá, os arcos dentais são da espécie animal, no caso a nossa, né? Então, quando eu pego um fóssil lá, eu observo se tiver a parte do crânio, eles vão olhar a formação dos dentes. Mas já degrada, sim, se é fóssil, já às vezes já nem tem dente mais. Então, isso fornece informações se ele é um carnívoro, se ele é um herbívoro, certo? Então, consegue identificar. Na letra A, pergunta: quais são os tipos de dentes dos arcos dentais do ser humano? Cite a principal especialização de cada um. Era para você colocar incisivos, cortar os alimentos, caninos, atuam para rasgar os alimentos, pré-molares e molares, triturar o alimento. Letra B. Considerando as especialidades dos dentes, explica a diferença entre os arcos dentais dos carnívoros, dos herbívoros e do ser humano. Nos carnívoros, eles se alimentam de carne, então os caninos deles são bem desenvolvidos, são grandes, para rasgar o alimento. Já os herbívoros, eles se alimentam de vegetais, então eles apresentam os seus dentes, eles já são facilitados para triturar o alimento. Já nós, seres humanos, somos onívoros, então nós se alimentamos tanto de vegetais quanto de carne. Então, por isso que a gente tem os caninos e nós temos os incisivos, os molares e os premolares, ok? A azia é caracterizada por uma sensação de queimação ou ardência na região entre o estômago e o esôfago. Essa sensação surge quando parte do conteúdo do suco gástrico sobe pelo esôfago, irritando a parede desse órgão. Para aliviar os sintomas da azia, pode-se utilizar antiácidos, que neutraliza a acidez e reduz o desconforto. Letra A. Explique de modo simplificado quais são os processos digestivos que ocorrem no estômago. Meninos, processos digestivos que acontecem no estômago. A digestão química dos alimentos pela ação do suco gástrico, certo? Então, as enzimas elas vão quebrar as proteínas, facilitando os movimentos peristálticos,
pela musculatura estomacal e ajuda a formar o bolo alimentar que vai ser misturado com o suco gástrico e depois encaminhado para o intestino. Letra B. Explique com suas palavras o que é o esfíncter pilórico e qual a sua importância. O esfíncter é uma estrutura muscular situada entre o estômago e o intestino delgado, viu, meninos? Qual que é a sua importância? Ele controla a passagem de alimento entre os órgãos. Então, o esfíncter é uma estrutura muscular que fica entre o estômago e o intestino delgado. Tem como função controlar a passagem de alimento. Letra C. Se as células estomacais produzem ácido e estão sempre em contato com ele, por que elas permanecem intactas e não são danificadas pelo suco gástrico? Porque algumas células do estômago secretam um muco, que forma uma camada protetora sobre o epitélio estomacal, e aí impede que a ação do suco gástrico sobre as células desses órgãos. E aí, por isso que tem essa proteção, porque as células têm um muco, viu, gente? Que forma uma camada protetora. 3. O fígado tem diversas funções. Explique por que devemos manter esse órgão saudável para que ele continue cumprindo as tarefas normalmente. Gente, o fígado ele participa da digestão dos alimentos, ele controla a quantidade de glicose no sangue, ele armazena lipídios, vitaminas, sais minerais. Então, ele produz proteína também e participa da ativação da vitamina D. Olha o tanto de função que ele tem. Então, por isso que nós devemos manter esse órgão saudável. É comum as pessoas, ao ganharem muito peso, desenvolver uma doença no fígado. Esteatose, tá? A doença ela chama esteatose. E tem algumas pessoas que também que desenvolvem... esqueci o nome agora, gente, da doença. Me deu branco. Não é, a hepatite também ela altera as células do fígado, a dengue também, mas agora não me lembro o nome da doença, que também é causada uma inflamação no fígado e a pessoa tende a ficar amarela. Pode ser por ingestão de bebida alcoólica ou pela ingestão de medicamentos demais da conta. E aí o uso de medicamentos também desenvolve essa doença. Não me lembro agora, vou ficar devendo para vocês. Falamos do fígado na 4 agora, né? A intolerância à lactose é a deficiência ou ausência do enzima intestinal que ajuda a digerir a lactose. Geralmente, 25% dos brasileiros desenvolvem essa doença, certo? E aí, ele precisa ter uma dieta controlada. Então, letra A. Como deve ser a dieta das pessoas com essa deficiência enzimática? Gente, a doença das pessoas que têm intolerância à lactose, ela deve restringir a ingestão de leite e seus derivados, certo? Porque algumas vai desenvolver diarreias, né, vômito, então tem que ter cuidado. Letra B. Explique como ocorre a digestão da lactose no intestino delgado das pessoas normais. A digestão da lactose no intestino delgado, ela ocorre sobre a ação das enzimas, chamada de lactase. Essa lactase está presente no suco entérico. Então, a digestão da lactose, ela divide essa lactose em 2 monossacarídeos, em dois carboidratos, divide ele em glicose e galactose, certo? Bom, aí o para fazer em casa da página 81 e 82. Aí tem um prato de comida, né, da Adriana, e aí pede para você descrever o caminho desses alimentos no trato digestório dela. Gente, ela vai comer, então é na boca, aí o alimento vai passar pela faringe, esôfago, chega no estômago. Do estômago ele vai para o intestino delgado e intestino grosso. Então, basta você colocar boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Professora, eu coloquei reto e ânus no final, não tem problema.
Ao se alimentar, Adriana ficou pensando o que impulsiona os alimentos pelo trato digestório, causando seu deslocamento por ele. Aí pediu para você responder com as suas próprias palavras. Gente, o deslocamento ela é por meio de movimentos da língua, que na boca vai ajudar esse alimento a deslocar de um lado para o outro e depois engolir. Quando a gente engole ou deglute, né? Esse alimento, o deslocamento vai ocorrer com movimentos peristálgicos. São movimentos de contração da musculatura do alimento, impulsionando ele a descer pelo trato digestório. Além disso, né, nós temos células nesses órgãos que produzem um muco que facilita o deslocamento do alimento, certo? A letra C era para vocês responderem no caderno fazendo uma pirâmide. Tem uma pirâmidezinha no livro de vocês na página 50 e 51. A letra D é considerado que o arroz é rico em amido, a carne e o feijão são proteínas e o bombom é rico em sacarose e lipídios. Em quais órgãos ocorrerá a digestão química de cada um desses alimentos e quais substâncias agem na digestão? Essa depois eu vou comentar com vocês, tá? O amido ele começa na boca e a carne e o feijão vai no intestino, tá? O lipídio e a sacarose também é no estômago. Carne e feijão, gente, eu não lembro se eu falei se é intestino, não é intestino não, tá? Desculpa, é estômago, é proteína. Letra E. A salada de alface é uma excelente fonte de fibras alimentares. Explique com suas palavras a importância das fibras para o bom funcionamento do nosso sistema digestório. As fibras alimentares, gente, ela facilita o trânsito do alimento pelo trato digestório. Então, facilita a formação e a eliminação das fezes. Aí a 2 é para você completar os espaços em branco, tá? Então, na letra A vai ficar boca, amilase, intestino delgado e amilase pancreática. Na letra B vai ficar estômago, pepsina, intestino delgado e peptidase. Na letra C vai ficar intestino delgado e sacarase, ok? Não vou ler toda a questão direitinho, porque vai demandar mais tempo. E os vídeos ficam longos demais para vocês ficarem assistindo. 3. Aí tá falando sobre o apêndice, que é a apendicite, né? Que é uma inflamação que causa no apêndice. E ela ocorre pelo acúmulo de químulo no interior dessa estrutura. Essa inflamação, ela causa muita dor na região abdominal, febre, náuseas e vômito. Gente, nem sempre tem febre, tá? Em alguns casos, o apêndice ele pode romper e provocar uma infecção na cavidade abdominal, que agrava, né, a situação. Quando diagnosticada, a pessoa tem que fazer a cirurgia e retira esse apêndice. Letra A. Onde se localiza o apêndice no corpo humano? Gente, o apêndice está no início do intestino grosso, na região do seco, tá? É a porção final do intestino delgado. Letra B. Quais são os processos digestivos que ocorrem no intestino grosso? Gente, no intestino grosso ocorre a finalização da digestão, logo após a passagem do alimento pelo intestino delgado e também a quebra de substâncias por bactérias que vivem nesse intestino. Algumas moléculas, como a água, por exemplo, são absorvidas no intestino grosso, certo? Então, e a eliminação das fezes, tá? Acontece também no intestino grosso. O 4, ele tem lá um rótulo de alguns alimentos que contém a informação se contém glúten ou não contém glúten. O glúten é uma substância, uma proteína que está em alguns cereais, certo? E algumas pessoas desenvolvem uma doença célica, que ao ingerir o glúten causa uma inflamação, uma reação alérgica. Então, letra A. Quais são os sintomas da doença célica? Alguns sintomas, lá ele cita alguns sintomas da doença célica que ocorrem nos primeiros anos de vida e tem um crescimento abaixo do esperado e emagrecimento. Tem algumas pessoas que
na fase adulta, tá? Tendo como base o informado, por que a doença provoca esses sintomas? Gente, a doença célica, ela atinge as vilosidades do intestino delgado. Então, é nas vilosidades que acontece a absorção dos nutrientes. E essa absorção vai ficar comprometida, então leva o paciente à desnutrição. Letra B. Outro sintoma comum na doença célica é a ocorrência frequente de diarreia, ou seja, a eliminação das fezes mais aquosas. Em qual órgão do corpo humano ocorre a formação das fezes? Gente, as fezes elas são formadas da parte que não foi absorvida dos alimentos. Então, no intestino grosso, tá? A formação delas é no intestino grosso. Porque as pessoas que têm digestão e absorção comprometidas podem apresentar maior volume de fezes? Gente, porque como eu não tenho absorção dos nutrientes, eu vou ter um maior volume de fezes, certo? Meninos, até a aula da semana que vem. Bom descanso para vocês de ciências, né? Que vocês vão ter as outras aulas. Tenham um bom dia, que seu dia seja iluminado, cheio de coisas boas. Não esquecem de se protegerem, tá bom? Beijos e até a próxima aula.